Olá, pessoal. Professor Marcelo novamente. Vamos continuar falando então sobre o sistema respiratório, parte 2. Hoje nós vamos falar o seguinte, sobre os movimentos de inspiração e expiração. Quem quiser acompanhar, é só pegar o livro didático na página 83. Então vamos ver o que seria esse movimento de inspiração e expiração. Inspiração, pessoal, é quando você puxa o ar de fora para dentro do corpo. E expiração é quando você joga para fora o ar que está dentro do seu corpo para fora do corpo, ok? Olha só o que acontece nesse movimento. O volume da cavidade torácica varia. Os pulmões são órgãos esponjosos que se encontram protegidos numa cavidade formada pelas costelas e a cavidade torácica. Então, olha só, cavidade torácica não fica entre as costelas, tá? E aí a gente vê aqui, quando inspiramos, a cavidade torácica aumenta de volume e o ar entra nos pulmões. Então, quando você puxa o ar, olha só, quando você está inspirando, você está jogando o ar para os pulmões. O que vai acontecer? Há um aumento da sua caixa torácica, tá? Bom, quando expiramos, a cavidade torácica diminui de tamanho e o ar sai para os pulmões. Ou seja, aqui você está expandindo, né, a sua caixa torácica, enchendo os pulmões de ar, quando você está puxando o ar de fora para dentro. Quando você está expirando, jogando o ar para fora, o seu pulmão ele está contraindo, fazendo com que sua caixa torácica diminua. Tenta fazer uma respiração bem funda aí na hora que você estiver assistindo essa aula, para você perceber o seu pulmão aumentando de tamanho para receber o ar e diminuindo de tamanho para poder jogar o ar para fora. Mas então, qual o músculo que faz o pulmão expandir e depois contrair? Esse músculo é chamado de diafragma. Vamos ver o que seria esse músculo, diafragma, e onde ele fica, né? Diafragma é um músculo que separa a cavidade torácica, na qual estão alojados os pulmões e o coração do abdômen, no qual estão vários órgãos do sistema digestório, como estômagos e intestinos. Então vamos entender? Esse aqui, ó, é o nosso diafragma, essa linha aqui, ó, é o nosso diafragma. Ele é um músculo. Ele separa os pulmões, o coração, do nosso intestino, do intestino grosso, do intestino delgado, toda a parte digestiva. Ele separa o nosso corpo, tá? E observe que quando você inspira, esse diafragma ele relaxa para que o pulmão ele fique maior, tá? Para que o pulmão fique dilatado. Então o diafragma ele dá uma relaxada. E quando você expira, ou seja, joga o ar para fora, esse diafragma ele empurra o seu órgão para cima, ó. Empurra o pulmão, empurra os seus pulmões para cima. Tá? Ele dá uma contraída para fazer com que o ar possa sair do seu corpo. Então, o órgão responsável pelo movimento de expiração e inspiração é o diafragma. É um músculo que faz a caixa torácica expandir e depois contrair, tá? Quando você inspira, ela relaxa, tá? Ela expande, então o músculo diafragma ele fica relaxado, e quando você expira, quando você joga o ar para fora, esse músculo ele contrai e empurra os seus pulmões para cima, fazendo com que o ar seja jogado para fora. Então esse músculo ele é muito importante, tá? Para a nossa vida e para o nosso movimento de expirar e inspirar, ok? Vamos continuar. Os movimentos de inspiração e expiração. Ao inspirarmos, o diafragma e os músculos intercostais, ou seja, os músculos que ficam atrás, nas costas, tá? Se contraem, o que provoca o aumento do volume da cavidade torácica e promove a entrada de ar nos pulmões. Como eu falei para vocês, ó, o músculo que fica nas costas, chama-se intercostais, e o diafragma, tá? Eles relaxam, eles contraem para que relaxar a caixa torácica, tá? Então observa, ó, diafragma, tá? Ele está o que? Expandindo o que? A caixa torácica. E aqui o diafragma relaxa, tá? Para poder comprimir a sua caixa torácica, tá bom? Bom, ao expirarmos, ocorre exatamente o contrário. O diafragma e os músculos intercostais se relaxam, a cavidade torácica diminui de volume, o que ocorre é a saída do ar
do ar que está nos pulmões. Então, depois você faz esse teste para você perceber o que acontece com a sua caixa torácica quando você inspira e expira, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre trocas gasosas nos pulmões. Vamos lá? Quando determinado material se espalha em uma região onde está mais concentrada para outra região na qual está menos concentrado, dizemos que esse material passou por um processo de difusão. Bom, no livro de vocês ele faz um exemplo. Por exemplo, imagine que aqui tem uma barra de ferro, né? Se eu coloco fogo nessa região aqui, ó, aqui, ou seja, é uma região onde vai receber a maior concentração do fogo. Então ele vai esquentar essa região mais rápido. O que vai acontecer? Esse calor ele vai andar nessa região até chegar na ponta aqui, ó. Então ele vai sair de uma parte mais concentrada de calor e esse calor vai para um lugar menos concentrado. Então esse caminho aqui, ó, é chamado de difusão. Mas por que eu estou falando sobre isso? Para a gente tentar explicar o que acontece com as trocas gasosas. Vamos entender? Ó? As trocas gasosas ocorrem aonde? Nos alvéolos pulmonares. Eu falei isso aí na aula passada. Os alvéolos pulmonares são uma pequena ramificação que fica dentro dos pulmões, tá? O sangue que chega pelos capilares, tá? Capilares é o quê? Pequenos vasos sanguíneos. Até ao redor dos alvéolos, ou seja, chega lá no final das vias aéreas, contém gás carbônico, o sangue chega cheio de gás carbônico, em concentração mais alta do que o ar inspirado. E contém gás oxigênio em concentração mais baixa, ou seja, o sangue ele carrega tanto gás carbônico quanto gás oxigênio. Só que quando chega nos pulmões, a concentração de gás carbônico é bem alta e de gás oxigênio é bem baixa. O que acontece com o ar que você joga para os pulmões? Ele acontece o inverso. O ar, quando chega nos pulmões, ele chega concentrado com muito. Por causa dessa diferença, o ar que chega nos pulmões, contém muito gás oxigênio, muito. E pouco ou baixa concentração de gás carbônico, ele acontece ao contrário. Aí lá nos alvéolos há uma troca. Ó, por causa dessa diferença de concentração, o gás carbônico sofre uma difusão, ou seja, uma troca de gás com o sangue. Ou seja, olha só, eu tenho aqui, ó, chega aqui no pulmão e aqui é a corrente sanguínea. O que acontece aqui quando o ar chega no pulmão? O ar está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. E o sangue ao contrário, o sangue está rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Quando eles se encontram, aonde eles se encontram? Eles se encontram lá nos alvéolos, tá? Nos alvéolos pulmonares. Quando eles se encontram, há uma troca, ou seja, o sangue devolve um pouquinho de gás carbônico para o pulmão joga um pouco de oxigênio para a corrente sanguínea. Essa troca é que faz com que o nosso corpo seja sempre nutrido de oxigênio. Bom, vamos ver aqui no nosso esquema. Olha só nesse esquema que está no livro de vocês. Aqui nós temos o capilar ampliado em corte. Isso aqui é só um esquema fictício, tá bom? O que é o GC? Gás carbônico. Então, olha só, essa parte de azul está cheia de gás carbônico. Tá? E essa parte aqui vermelha é gás oxigênio. Ok? Aí chega aqui nos alvéolos. Os alvéolos são essas partes aqui, ó, bem aqui. Ó. Aí está uma troca, né? O que a gente tem aqui? Gás carbônico é jogado para os pulmões, tá? Gás carbônico é jogado para os pulmões. Por sua vez, o ar que está cheio de oxigênio é jogado para a corrente sanguínea, o gás oxigênio. Então há uma troca. Gás carbônico vai para os pulmões, oxigênio dos pulmões vai para a corrente sanguínea. E depois, o que acontece com esse gás carbônico? A gente joga para fora do corpo quando você faz a expiração. Então, olha só, o ar está entrando aqui ó, na traqueia, lembra lá na laringe, na faringe, na traqueia, chega nos brônquios, tá? Os brônquios são esses tubos aqui, ó, traqueia, brônquios, e os brônquios chegam para os bronquíolos, que são essas ramificações menores, até chegar nos alvéolos, que são essas pequenas ramificaçõezinhas aqui. No desenho você pode ver ó, que tem aqui algumas coisinhas em azuis e vermelhas, mostrando que lá dentro
nós temos as trocas de gases, ó, trocas de gás carbônico pela troca de oxigênio. Então, se alguém perguntar para vocês aonde ocorre a troca do gás oxigênio, que a gente inspira, pelo gás carbônico, ocorre dentro dos pulmões, através dos alvéolos pulmonares. Não esqueça disso. Ocorre dentro dos pulmões, através dos alvéolos pulmonares. Ocorre o quê? As trocas gasosas. Vamos continuar? Bom, frequência cardíaca e frequência respiratória. Vamos tentar ver a diferença? Olha, frequência cardíaca, ou seja, pulsação, indica quantas vezes o nosso coração bate por minuto. Essa é a frequência cardíaca. Já na frequência respiratória, indica quantas vezes inspiramos e expiramos por minuto. Ou seja, quando você está em repouso, você tem uma respiração mais calma, mais tranquila. Quando você está em movimento, fazendo atividade física, essa frequência respiratória tende a aumentar. O que acontece? Se essa frequência respiratória ela estiver um pouquinho alta e você está em repouso, é porque os seus pulmões estão com dificuldade de fazer as trocas gasosas. Isso pode acontecer se você tiver com alguma doença respiratória. No caso aí da Covid-19, isso acontece com mais frequência, certo? Bom, o controle automático da respiração pulmonar. A frequência respiratória é controlada automaticamente pelo sistema nervoso do nosso organismo, que envia impulsos nervosos em intervalos regulares aos músculos envolvidos nos movimentos de inspiração e de expiração. Lembra qual é esse músculo? É o diafragma e os músculos intercostais. Então, essa frequência respiratória ela é controlada automaticamente. Então, você não precisa ficar mandando informação. Ela acontece igual a batida do coração, é algo automático. O que você pode fazer é controlar, regular essa automação para que você tenha mais resistência. É o caso de pessoas que fazem natação, que controlam a respiração para conseguir ter mais resistência e encher os pulmões de oxigênio para ganhar mais energia para poder competir, ok? Bom, um adulto em repouso normalmente inspira e expira cerca de 10 a 14 vezes por minuto. Então, se um dia se você quiser ir fazer um teste, vai no cronômetro do seu celular e fique contando quantas vezes você puxa o ar e solta o ar, tá? Então, um adulto, essa é a quantidade de vezes normal, tá? Inclui um sensor que detecta a concentração de gás carbônico no sangue, tá? Isso aí é uma pessoa saudável, tá bom? Bom, resumindo o que a gente viu até agora. Sistema respiratório é um conjunto de órgãos que permite a inspiração e a expiração do ar, bem como a passagem do gás oxigênio do ar inspirado para o sangue e a expulsão do gás carbônico do sangue para o ar expirado. Isso ocorre aonde? Dentro dos pulmões, e essa troca de gases ocorre dentro dos alvéolos pulmonares, ok? Inspiração é a entrada do ar nos pulmões. Expiração é a saída do ar dos pulmões. Bom, respiração pulmonar, movimento rítmico de inspirar e expirar, que permite a ocorrência das trocas gasosas nos pulmões. Então, é um movimento automático, ok? Alvéolo. Alvéolo, estrutura microscópica, ou seja, você não consegue ver a olho nu, em forma de saco, né, em um formato de um saquinho, que existe milhões e milhões dentro dos nossos pulmões, na qual ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, tá bom? É lá nos alvéolos que há as trocas gasosas do gás oxigênio pelo gás carbônico e vice-versa. Frequência respiratória, de novo, é o número de vezes a cada minuto que se realiza o movimento de expirar e inspirar. Respiração boca a boca é uma forma de respiração artificial praticada diretamente com a boca na boca do paciente, na qual se sopra o ar dentro dos pulmões dele. Então, olha só, pessoal, quando a pessoa está faltando ar ou está engasgada, normalmente, quando a pessoa afoga, o socorrista ele sopra o ar dentro da boca da pessoa, ou seja, para levar um pouco de oxigênio. Aí você fala assim, professor, mas a gente não joga para fora, não é gás carbônico?
Sim, mas não é só gás carbônico, a gente joga para fora também um pouco de oxigênio. Então, quando você sopra o ar dentro da boca da outra pessoa, você também está jogando oxigênio para ela poder sobreviver, para poder expulsar um pouco de água que tiver dentro dos pulmões. Ok? Então, o que que é o processo de engasgar? Engasgar é quando você engole a água e essa água não vai para o estômago, vai para as vias aéreas. Aí faz com que você cause um afogamento, tá bom? Bom, ele também contém elevado teor de gás carbônico, o que, no caso da respiração boca a boca, faz manter a alta concentração dessa substância no sangue, promovendo extensa estimulação do centro respiratório do sistema nervoso central, o que pode fazer a pessoa voltar a respirar pela ativação dos músculos que promovem a inspiração. Ou seja, quando você joga o ar da sua boca na boca de outra pessoa, você está jogando uma concentração grande de gás carbônico. Isso faz com que o seu organismo reaja rapidamente para fazer uma troca de gás a oxigênio o mais rápido possível, forçando a pessoa a respirar o mais rápido possível. Por isso que é importante fazer essa respiração boca a boca para pessoas que estejam se afogando, ok? Bom, é assim que a gente termina essa segunda parte e a gente vê na próxima aula. Um abraço.